nós estamos fazendo um grande caminho. A Quaresma nada mais é do que um grande retiro que nos incentiva e nos impulsiona a viver uma vida de santidade. A Quaresma faz parte dessa grande pedagogia da igreja, que é conduzir cada um de nós, não somente a salvação, mas uma vida de santidade. Quando Jesus pergunta para aquele jovem, na verdade o jovem pergunta a Jesus, falando: Senhor, o que faço para ganhar a vida eterna? Jesus fala para ele: observa os mandamentos, não odiarás o teu próximo, enfim. Aí esse jovem responde: Senhor, eu faço isso desde a minha infância. E o Senhor, no Evangelho de Marcos, diz uma coisa muito interessante: Jesus olhou para ele com amor. Ou seja, esse jovem não estava mentindo, esse jovem estava dizendo a verdade. Mas Jesus continua: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e me segue. O que isso significa? Aquele jovem já havia um caminho da salvação, se encontrava na vida da graça. Jesus olhou para ele com amor. Só que o Senhor propõe a cada um de nós, como propôs aquele jovem, um caminho a mais, um passo mais largo, um voo mais alto, que é a santidade. A salvação todos nós buscamos, e seguir os mandamentos, viver a vida sacramental, impulsiona a termos essa vivência salvífica. Só que Deus ainda quer mais de nós, uma vida santa, já aqui na terra. E a Quaresma quer fazer isso conosco. A Quaresma quer tirar aquelas ervas daninhas que ao longo de nossas vidas, pelos nossos vícios, foram entrando e sorrateiramente inundando o belo jardim que o Senhor preparou. E o Senhor quer tirar essas ervas daninhas para dar frutos de santidade. Hoje, ouvindo no Evangelho, ouvimos daquela vinha que não produzia frutos. A Quaresma é esse momento que Deus quer cercar, adubar, para que produza frutos, mas cabe-nos também estarmos abertos. Possamos hoje também, nesse momento de oração, e eu convido você a fechar seus olhos, a olhar para aquela que nos aponta a Jesus Cristo, olhar para aquela que deu todo o seu sim para o Senhor. E quando dava o seu sim total ao Senhor, Deus fazia obras grandiosas na vida, a ponto de ser mãe de um rei. E Maria nunca se orgulhou disso, pelo contrário, a minha alma engrandece o Senhor, porque olhou para a humildade de sua serva. Hoje, olhando para Maria, ela que apontou o caminho, ela que mostrou aos 3 reis magos aqueles que eles deveriam adorar. Hoje, Maria também quer caminhar conosco. Estamos nesse caminho dentro de um deserto quaresmal, mas não caminhamos sós. Não importa a sua dor, não importa como esteja seu coração hoje. Eu não sei como você chegou aqui, não sei se seu coração está com preocupações em casa, preocupações em relação ao trabalho, às vezes um próprio estado de desemprego, alguém da família doente. Se a dor te toma por demais, olhe para Maria, que ela vai apresentar o seu filho. Ela é para cada um de nós a porta do céu. Se queremos alcançar a santidade, se queremos alcançar a salvação, devemos sempre ter junto a nós a Mãe do Senhor. Por isso eu convido você a cantar esta música, que às vezes você cantou várias vezes. Se você conhece, cante com vontade hoje, transformando esta música como sua oração de hoje. Olhe para Maria, que olhando para Maria, você poderá
ver Jesus, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida. Se a dor te toma por demais, se as angústias, tribulações da sua vida te tomam por demais, olhe para Maria, que ela vai trazer o alívio e o conforto para os nossos corações. Se a dor te toma por demais, se o mundo não te crê jamais, sabe, pois, que há alguém por ti, orando, intercedendo assim, por esplendor e amor de mãe, sacrário vivo de Deus Pai. Em ti, Maria, eu encontrei a vida que pra mim eu quis. Imaginei como seria o paraíso de Jesus, com paz e harmonia em nossos corações. Então Seria eterno em louvor aquele que um dia veio aquele que um dia e nos veio salvou. e nos salvou. Erga seus braços e peça a intercessão dessa mãe. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Oh, Mãe Santíssima, me leva a Deus, que para sempre exultarei com cantos, termos de louvor, buscando a salvação. E nessa hora que eu te rogo aqui, dentro em meu peito está a vontade de te conhecer, Maria, tu que és porta do céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, podemos ficar sentados. Enfim, chegamos à última parte do nosso retiro. E como vocês viram no cronograma, a gente vai meditar sobre a mensagem do Papa. O Papa, para quem não sabe, todo ano ele escreve uma mensagem para os seus fiéis, uma mensagem para viver bem o tempo da Quaresma. Todo ano é assim. Se vocês forem no site do Vaticano, botarem mensagem do Papa para a Quaresma, todo ano nós temos. E como o Papa, como aquele que é o chefe da igreja,
na sua meditação pessoal, coloca para todos os seus filhos aquilo que ele espera e aquilo que para ajudar toda a igreja a viver um tempo de quaresma. E a gente vai fazer pequenas pinceladas do texto do Papa e meditarmos um pouquinho. E ao falar da quaresma, como eu falava, a quaresma é esse grande tempo que a igreja nos coloca para vivermos a santidade. Faz parte da pedagogia da igreja, tempos fortes que nos auxiliam a meditar os mistérios do Senhor e assim impulsionarmos a nossa vida para a santidade. E o Papa, no seu texto, fala assim: a quaresma é um tempo favorável de renovação pessoal e comunitária, que nos conduz à Páscoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Olha que bonito. O fato de estarmos hoje vivendo esse retiro coloca para cada um de nós e confirma aquilo que o Papa disse, né? É um grande tempo que todo mundo se renova, tanto pessoalmente, ou seja, eu me renovo pessoalmente, faço propósitos para bem viver a quaresma, eu pessoalmente. Mas também é um grande tempo comunitário, porque caminhamos não sozinhos. O padre na missa falava que quando a gente caminha, muitas vezes fazendo um caminho sozinho significa que chegamos a um lugar mais rápido. Só que quando caminhamos juntos, podemos demorar, mas vamos mais longe. Por isso que a quaresma é esse tempo em que a igreja juntos, como igreja, por isso estamos fazendo esse retiro paroquial, para vivermos também esse tempo comunitário. Porque ninguém vive só. Ninguém. A própria Trindade é uma relação de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. A família é uma relação de pessoas. E a igreja é essa grande relação também da vivência de pessoas, tudo reflexo daquilo que é a Trindade. E como vivendo essa relação de pessoas já na Trindade, a igreja é isso, por que viver um caminho de santidade individual somente? Dentro das nossas casas deve ser assim, um caminho de comunidade, santidade como comunidade, em que, poxa, meu marido está difícil, mas eu rezo, dobro o joelho para o meu marido, rezo, entrego, mesmo não conseguindo trazê-lo para a igreja, mas eu ponho o joelho no chão e rezo por ele. Enquanto meu filho, com as suas dificuldades, eu como pai ou como mãe, me intensifico na minha vida de oração e dando o meu testemunho para viver também uma vida de santidade. Quem é catequista sabe muito bem aqui que as crianças que vêm para a catequese deveriam vir preparadas já de casa. E a catequese dá o complemento. Mas infelizmente, por vir de uma família desestruturada, a catequese se torna esse lugar em que a gente tem que começar já da base. Mas como bom seria se fosse o contrário. Porque a família é a igreja. E viver a santidade é enquanto um pai educa dando testemunhos. Vivenciávamos ontem, dia de São José, como não olhar na vida de Jesus Cristo, na ação que Jesus tinha ao longo da sua vida adulta, no seu ministério, o trato que ele tinha com as coisas, reflexos da vida de São José. Eu meditava no primeiro dia do Tríduo falando de que como não olhar a paternidade de São José e até os pais aqui presentes se questionarem, porque muitas vezes no mundo o pai, para ensinar o que é ser homem, ensina um caminho contrário da virtude. Para você ser homem, desculpe a expressão, você precisa ser o quê? Mulherengo. Enquanto São José, um homem casto, que viveu o celibato por amor à Virgem Maria. Olha que exemplo de paternidade. E como não olhar a Jesus com o trato que tinha com as mulheres que o seguia, reflexo de São José, que o trato que ele tinha com a Mãe Santíssima. Como não olhar aquele homem que saía, Jesus que saía momentos para rezar e também não ver reflexo do seu pai, que rezava, tinha a mente tão voltada para Deus, que nos momentos de descanso sonhava até as coisas de Deus. Enfim, é um caminho de comunidade. E aqui como igreja somos chamados a intensificarmos cada vez mais esse caminho de santidade.
E nisso, o Papa Francisco traz um texto de Gálatas, capítulo 6, versículos do 9 ao 10, que diz São Paulo: não esmoreçamos na prática do bem, pois no devido tempo colheremos o fruto, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. São Paulo nos ensina a não esmorecermos. Estamos vindo da realidade da pandemia. Quantos cansaços, quantos desânimos, e às vezes pessoas que você sabe que da sua família, que estavam numa caminhada de igreja, via a pandemia, saíram. Talvez você esteja assim, desanimado, cansado. Poxa, a pastoral só tem eu, parece que ninguém me ajuda. Não esmoreçamos. É um caminho que não se faz só, mas precisamos ajudar o outro para colher os frutos. E o Papa traz esse sinal para colher esse fruto, a ideia do tempo que São Paulo trata. No grego, existiam duas palavras para traduzir o que é tempo. Uma é o cronos, que é esse tempo diário, manhã, tarde, dias, horas, minutos, segundos. Por isso que vem cronômetro, cronologia, cronograma, vem nessa palavra, cronos, para dizer tempo. Mas existia outra palavra no grego para definir um tempo propício e da abundância, que é o kairos, que a gente fala o tempo da graça, o tempo propício. E São Paulo traz essa imagem da colheita como aquele tempo propício para gerar frutos. Quem trabalhou e conheceu pessoas que trabalharam em agricultura, cuidando, e a gente pode pegar até uma imagem de uma árvore, por exemplo, a mangueira, ela passa pelo tempo do cronos, manhã, tarde, dia, noite, enfim. Mas existe um tempo propício, que aquela árvore começa a aparecer os primeiros brotos, aquele período do ano em que começa aquela árvore gerar frutos, e aquela mangueira que antes não tinha nada, num determinado momento, começa a estar repleto de frutos, e começa a cair, e a gente vai lá, pega, faz suco, sacolé, enfim. Existe um tempo, e é o seu tempo kairos da manga, como é o tempo da terra também, em que o agricultor vai, prepara a terra, aduba, mexe, rega, e chega aquele momento, poxa, agora é o momento certo para fazer a plantação, a terra já está rica em nutrientes, é o tempo kairos. E a quaresma é esse tempo kairos, é o tempo da graça, propício para Deus derramar as graças. E ao falarmos de tempo, o padre falava hoje na homilia sobre os lugares. Nós, como seres humanos, corpo e alma, espírito e matéria, precisamos de lugares. O padre falava da igreja. A igreja é um lugar sagrado, onde eu venho, lugar propício para me abrir à oração, diferente do profano que está fora. E aqui eu devo tratar de maneira diferente. Precisamos desses lugares. Deus está em todos os lugares. Eu tenho uma vivência de vida espiritual dentro da minha casa, mas quando eu venho à igreja é o momento mais propício, não é verdade? Às vezes dentro de casa a gente reza, mas não é a mesma coisa, porque toca não sei o que, aparece alguém batendo na nossa porta, alguém nos chama, grita, acontece. Não, mas na igreja é esse ambiente que nos remete a Deus, além da presença real de Jesus no sacrário. Mas é porque somos seres humanos, nos relacionamos no tempo e no espaço. Então, da mesma forma que precisamos de lugares, a igreja também concede tempos fortes para vivermos essa intimidade e essa abertura para vivermos as graças que Deus quer derramar sobre nós. E o Papa continua falando que a quaresma convida-nos à conversão, a mudar a mentalidade, de tal modo que a vida encontre sua verdade e beleza. Menos no possuir do que no doar, menos no acumular do que no semear o bem e partilhá-lo. Ou seja,
A quaresma nos convida, além de ser um momento em que Deus quer derramar as suas graças, quer fazer o trabalho da sua misericórdia, quer renovar o nosso coração tão duro pelos pesos, pelos pecados que carregamos, quer fazer aquele milagre que Jesus aprendeu na carpintaria de José, a aplainar aquelas tábuas, a modelar aquelas madeiras tão duras. E quando o Senhor fazia isso na carpintaria lá de José, Ele pensava no nosso coração, sendo modelado, muitas vezes esse coração mais duro que muita madeira, pela graça e pelos sacramentos. Jesus quer modelar o nosso coração, mas, diferente do que muitos pregam, e talvez pode haver esse desejo errado no nosso coração, em esperar um Deus que quer realizar obras, que quer realizar milagres na nossa vida, que quer nos modificar, um Deus super misericordioso, e de fato Ele é misericórdia, mas que não exige a nossa conversão. Esse é um grande erro. A quaresma é um tempo de conversão. Não podemos achar que a quaresma é simplesmente um momento que o padre entra de roxo, ou está com as coisas, os objetos litúrgicos, os paninhos de roxo e pronto, acabou. Se eu não saio da igreja e não vivo um momento de conversão dentro da minha casa, vai entrar a quaresma e acabar a quaresma e não mudou nada. Quaresma é tempo de conversão, é tempo de olharmos para a nossa vida e história e percebermos quais são os pecados que carregamos, que às vezes queremos criar como animais de estimação. Quais são as dificuldades que eu ainda insisto em permanecer? Muitas vezes acontece pelo orgulho que há em nós. A quaresma nos ensina que uma das práticas quaresmais é a oração. A oração quer combater esse orgulho que há em nós, porque nos achamos tão bons que não temos nada para mudar. Mas a oração nos coloca como mendigos na porta do Senhor, e suplicando e falando: sem ti nada posso fazer. É um coração que se rebaixa diante da grandiosidade de um Deus. Então a quaresma deve colocar isso em nós, uma mudança de mentalidade. Que mentalidade é essa? Meus irmãos, mais do que pecado, a quaresma quer acabar com o mundanismo que há em nós. Porque sabemos que temos pecados e devemos lutar com os pecados que carregamos, não só na quaresma, mas durante toda a vida. Isso é verdade. Mas há um grande problema em nós, que às vezes nos convertemos à fé cristã, abraçamos a fé, mas vivemos a lógica do mundo. E qual é a lógica do mundo? Foge da dor e busca o prazer. Quantas vezes, eu bato no peito também, quantas vezes preferimos aquilo que é mais cômodo e prático, simplesmente para viver essa lógica? Foge da dor e busca o prazer. Eu não vou na via sacra, está muito quente, né? Então é melhor, deixa para outro dia. Foge da dor e busca o prazer. Fazer propósito de quaresma, cara, difícil, né? Mas um dia não tem problema não, né? Amanhã eu faço. Foge da dor e busca o prazer. Minha esposa quer que eu dê atenção a ela. Ela quer falar, mas hoje eu não estou com paciência. Eu vou fingir, durmo rapidinho para ela falar outro dia, daqui a pouco ela esquece. Foge da dor e busca o prazer. Quantos de nós há esta lógica? E por que a quaresma quer acabar com esse espírito mundano que há em nós? Porque na nossa vivência espiritual faz um grande dano. Sabe por quê? Porque se a gente cultivar isso também na vivência com Deus, a gente nunca vai entender o que é amar. Quem vive essa lógica do foge da dor e busca o prazer, não ama. Porque você sabe o que é amor. É quando um pai chega cansado do trabalho, ou a mãe chega cansada de um dia, exausto, e fica do lado de um filho, não querendo, mas porque o filho está doente, e fica do lado, mas porque ama. Não queria estar, mas porque ama. Ou quando um pai e uma mãe, não tendo nada dentro de casa, fala que está sem fome para poder dar o alimento que tem na mesa para os seus filhos. Ou quando
eu morro para minha esposa, poxa, ela está cansada, mas eu também estou. Mas eu vou fazer um esforço de poder lavar a louça para ela, porque eu a amo. O amor consiste não em figurinhas, emojis, em WhatsApp, Instagram, onde eu olho nas redes sociais, é muito bonito, todo mundo bonito, como se ninguém tivesse uma conta para pagar. O amor é quando eu morro por causa do outro. É quando eu morro, me sacrifico pelo bem do outro. Que vai de contrário a isso. Foge da dor e busca o prazer. Para amar, muitas vezes a gente tem que buscar a dor. Para amar, muitas vezes a gente tem que mudar a nossa vontade por amor do outro. E na nossa vivência com Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se a gente não sacrificar por amor a Deus, o sacrifício que Ele deu na cruz não vai ter efeito em nós. Porque a nossa vida consiste em unir ao sacrifício de Jesus Cristo. E se não transformarmos as nossas cruzes diárias, a cruz sempre vai ser um peso e que eu vou fugir. Mas se eu uno a minha cruz a dele, eu entendo que é amor. A quaresma é esse tempo que a gente é chamado a intensificar o nosso amor ao próximo, mas a Deus. Por isso, estou cansado, mas eu venho a Via Sacra porque Ele caminhou muito mais por mim, sofrendo. Mas porque Ele me ama e eu o amo, eu vou nesse sol quente. E a nossa vida espiritual, meus irmãos, não pense que também é a vida de um padre, ele sempre está feliz querendo rezar. Espero, chegando na santidade, em que a gente chega num alto nível, que a gente consiga viver num prazer tão grande. Mas às vezes isso é o cansaço, bate na nossa porta. Mas às vezes é isso. Poxa, não é a minha vontade que conta. Pode até escandalizar, mas é quando às vezes chegamos dentro da igreja e falamos diante do Senhor Jesus, falando assim, que saco é estar aqui, mas estou aqui porque te amo. Olha a diferença, eu morro, mas por amor a você. E ali Deus faz a obra, porque a gente tem que sair dessa vida de oração, em que falar, Senhor, eu te amo, te adoro, eu vou fazer tudo, mas a sua vida não faz isso. Sua vida é o contrário. Fala para Jesus, Jesus, ó, tá difícil, não quero fazer não, mas estou aqui. Isso é oração. É quando você rasga o seu coração e é tão sincero para com Deus e deixa Ele ser sincero contigo e demonstrar o amor que Ele tem por ti. Mas precisamos rasgar o nosso coração. E por isso que é o tempo da colheita. E o Papa fala disso. A quaresma nos ensina a sair dessa lógica. E às vezes numa colheita precisamos cavar bem fundo. Entrar na terra e tirar as pedras que estão lá embaixo. E que às vezes a gente não quer mexer. Tirar, às vezes, aquela raiz dura, que às vezes joga um pouquinho de terra e planta por cima, mas daqui a pouco aquela raiz cresce e mata a plantação. Às vezes a gente tem que entrar na nossa vida e na nossa história e cavar bem fundo e ver quais são as dificuldades que a gente tem e às vezes a gente não quer mexer, porque se a gente não mexer, não vai fazer efeito e vai piorar. Aprendemos a morrer. E o Papa fala disso, da lógica do morrer. Porque Deus, para salvar a humanidade, enviou o seu Filho e assim, padecendo a morte, ressuscitasse. Não poderia ter um outro caminho? Poderia. Mas Ele ensinou para cada um de nós, da mesma forma que a semente morre para produzir frutos, a nossa vida precisa morrer. Porque como São Paulo disse, em Adão somos homens terrestres. Morrendo com Cristo, nos tornamos homens espirituais. A cada dia, a cada hora, precisamos morrer para esse homem velho que há em nós, para que morrendo com Cristo, possamos também ressuscitar. Se você não morrer nesta quaresma com Cristo, não vai adiantar na vigília pascal gritar aleluia, porque você não vai ressuscitar um homem e uma mulher nova. Morra. Por isso que Cristo morreu, para nos ensinarmos que o caminho da salvação consiste nas mortes diárias que devemos fazer. Morrer o homem velho, morrer a mulher velha que há em nós. Mas para isso, precisamos também ter uma meta. E o Papa Francisco falava disso de um olhar de esperança.
Porque carregar a cruz cansa. Carregar as dificuldades que padecemos, as tribulações, cansa. Mas tenhamos os olhos fixos no prêmio que está reservado para nós. Cristo morreu, mas ressuscitou. Se Ele venceu a morte, somos mais que vencedores. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Ó morte, onde está a tua vitória? São Paulo diz isso para cada um de nós ainda no tempo comum. E vamos ouvir isso na Páscoa. Ó morte, onde está a tua vitória? Se hoje está difícil morrer, se hoje está difícil carregar a sua cruz, se hoje você olha para a sua vida com as dificuldades, com doença, e seja até difícil tocando nas paredes da realidade, você encontrar a Deus. Olhe para Ele, tenha os olhos fixos nele, na esperança que Ele reservou para cada um de nós. E mesmo parecendo que sua vida, Deus está longe, convido também você a olhar a cruz. Os santos falavam: quer crescer no amor a Deus, medite a paixão do Senhor. Porque para nós a cruz, olhando humanamente, parece uma derrota humana. Um homem que cativou multidões, um homem que tinha diversos discípulos que o seguiam, chegando no momento crítico da sua vida, só tem algumas mulheres e um discípulo. Derrota humana, aparentemente uma derrota, um derrotado. Cadê aquele homem que cativou a tantos, morrendo sozinho numa cruz? Mas na aparente derrota humana, Deus está sendo glorificado. Na aparente derrota humana, Deus manifesta a sua vitória. Na aparente derrota da sua vida hoje, que possa ser, em que você olha tantas dificuldades, você fala: gente, cadê Deus? Eu não sinto Deus, eu não percebo Deus na minha vida, parece que estou só. Na aparente derrota da humana, Deus quer manifestar a sua glória na sua vida. E foi assim na vivência de santos, de tantos santos da igreja, que olharam Santo Inácio de Loyola, que ao ser machucado por uma bala de canhão, ficando preso dentro de um quarto, onde só tinha 2 livros, a vida dos santos e a vida de Jesus Cristo, e ler aquilo, e ele pensar nas histórias de cavalaria que ele lia, e olhando a vida dos santos, que quando lia a vida dos santos, trazia maior alegria por mais tempo, e desejava morrer como aqueles homens. Naquela ferida de uma bala, aparente derrota humana, Deus transforma em um grande santo que evangelizou a todos. De olhar um São Francisco preso dentro de uma prisão, e naquele encontro íntimo com o Senhor naquela prisão, se tornou um grande arauto da pobreza. Aparente derrota humana, Deus manifesta a sua glória. E esse é o mistério da cruz que passa na nossa vida. Aparente derrota humana, Deus quer manifestar a sua glória, o seu triunfo. Mas você tem que se abrir a Ele, se abrir à graça que Ele quer realizar. Nós precisamos ter os olhos de fé, como o Papa Francisco disse. A Quaresma chama-nos a repor a nossa fé e esperança no Senhor, pois só com olhar fixo em Jesus Cristo ressuscitado conseguiremos vencer o cansaço. A pandemia mostrou as nossas fragilidades, mostrou também que não estamos sós. Muita gente dentro de casa teve que conviver dentro de casa e perceber quanto é difícil às vezes conviver até mesmo dentro de casa, porque a gente deixou de viver isso com mais intimidade. Às vezes alguns lares, ao momento de convivência é um almoço no domingo e olhe lá, com a televisão ligada. Percebemos que não estamos sós. Não estamos sós porque Deus caminha conosco. No deserto da nossa vida, no deserto da nossa história, Deus sempre caminhou. É como diz uma música, que um homem saiu a caminhar numa praia e olhando as pegadas ao chão, viu naquelas pegadas a sua vida. E nos momentos fáceis viu que Jesus caminhava com ele. Mas quando olhava os momentos difíceis, viu somente uma pegada. Ele questionava a Deus, falava: poxa, no momento mais difícil, cadê o Senhor? E Deus responde para ele:
é que nos momentos mais difíceis, eu te levei nos meus braços. A nossa vida é assim. Nos momentos mais difíceis, Deus carrega-nos nos seus braços. Mas Deus também coloca homens e mulheres na nossa vida para nos ajudarem a caminhar. E hoje, vocês têm a pastoral A, B, C, D. Tem gente que tem pastoral A, B, C. Tem gente que tem pastoral A, B, C, D, E, F, G, H. Tem gente que só tem a pastoral A. Mas está ótimo. Então. Temos o apostolado que se reúne. Isso aí. Então, e com o convite a todos também a participar do apostolado, não é? Mas percebemos que não estamos sós. E se vocês hoje não transformarem a pastoral de vocês em um lugar em que é uma família, em que o outro ajude a carregar a sua cruz, vamos acabar esse ano sem dar frutos de santidade. Vamos acabar a quaresma sem produzir frutos da graça do Senhor. Vamos acabar todo este ano com as propostas que o Padre colocou, mas sem dar resultado na nossa vida. Podemos ter feito algumas coisas, mas se não transformarmos as nossas pastorais e a nossa vida da comunidade em família, não vamos produzir os frutos que o Senhor nos espera. Mas para isso, colocamos Deus no centro. Então, o apostolado está dizendo que agora estão começando a sair. Ficaram muito tempo presos. Então, hoje, não só o apostolado, mas todos nós somos chamados a ser essa igreja em saída que o Papa pede. Mas, para isso, e eu convido agora você a ficar de pé, para rezarmos juntos. Mas para fazermos isso, precisamos entender que não, além de estarmos sozinhos nas pastorais, precisamos de uma pessoa, precisamos de Jesus Cristo. Precisamos estar unidos a Ele. Porque se não estivermos unidos a Ele, de nada valerá a nossa vida entregue. Hoje precisamos transformar aquela oração que o Padre faz na hora do Cordeiro e transformar em nossa oração. Jamais me separar-me de vós. Que cada comunhão, que cada momento de oração seja para dar qualidade a essa união a Jesus Cristo. E vocês hoje precisam falar isso para o Senhor. Eu preciso de Ti. Não quero mais caminhar sozinho no deserto da minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor, porque está pesada a minha cruz, estou cansado. Mas envia Teu Santo Espírito sobre mim. Envia o Teu Espírito Consolador. Dá novo ânimo. Fortalece o meu coração cansado. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti não sou ninguém. Que o meu coração possa estar escondido no Seu sagrado coração. Que a minha vida seja entregue inteiramente em Ti, Senhor. Que a minha Eucaristia seja a cada momento, esse momento íntimo de união contigo. Que minhas cruzes diárias, Senhor, estejam unidas à Tua Santíssima Cruz. Senhor, caminha no deserto da minha vida. Eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso. Envia o Teu Santo Espírito, Senhor, sobre cada um de nós, para fortalecer o nosso coração que se encontra cansado. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre as nossas casas, para que as nossas casas sejam um lugar de adoração, um lugar de encontro íntimo com o Senhor. Envia, Senhor, o Teu Santo Espírito sobre as nossas pastorais, para que sejam lugares de evangelização, em que cada um se entregue por amor a Ti, pela evangelização, pela santidade na vida dos outros. Eu preciso de Ti, Senhor. Por isso, cante essa música com força, fazendo da sua oração
dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Senhor. Não quero mais caminhar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti, Cante pro Senhor. meu Senhor. Eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Por isso vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Oh, vem, Espírito Santo. Vem curar as minhas feridas, fecundar-me com nova vida, inundar-me com Teu amor e fazer-me crescer em Tua graça, Senhor. Só vocês. Meu Senhor, eu preciso de Ti. Quero caminhar contigo e não mais andar sozinho. Eu preciso de Ti. Um instantinho para encerrarmos nosso encontro.